Olá, telespectador. Estreia hoje aqui no seu canal 10 TV Bandeirantes, completando 50 anos. O Band Entrevista, programa especial que vai debater os problemas do Rio Grande do Sul, o Cresce-RS, a participação do Parlamento Gaúcho dentro desse contexto. Enfim, um programa especial para você, que tem o prazer de estar recebendo, na estreia do nosso Band Entrevista, o presidente da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, o deputado Luiz Augusto Lara. Uma larga experiência, apesar de jovem, foi secretário de Estado em 3 governos, sem um apontamento pelo Tribunal de Contas, Ministério Público. É dessa safra nova de políticos que o Rio Grande do Sul precisa para resgatar o que nós perdemos durante muito tempo no plano econômico, social, político, enfim. Seja bem-vindo na estreia do nosso Band Entrevista. Deputado Lara, presidente da Assembleia do Rio Grande do Sul, prazer muito grande recebê-lo, seja bem-vindo. Obrigado, Milton, prazer é todo meu, e ainda mais na semana das comemorações dos 50 anos da TV Bandeirantes no Rio Grande do Sul. Meus parabéns a todos os colaboradores, à direção, por acreditarem no Rio Grande do Sul, por estarem conosco, levando a informação de qualidade, com transparência, né, sempre em cima dos fatos que movem o Rio Grande do Sul. Então, parabéns a todos, o prazer é muito grande estar aqui. Como é que está o Rio Grande do Sul dentro desse contexto que nós estamos aí, que tem o Cresce-RS, governo novo, o parlamento tem dado uma demonstração muito importante nestes primeiros meses, aí, digamos no primeiro semestre, né? Uma participação ativa e complicada simultaneamente, porque o telespectador não sabe. Tem cerca de 17 partidos dentro da Assembleia Legislativa. Como é que o senhor está conseguindo administrar 17 partidos dentro do parlamento, deputado? Eu digo sempre, o papel de presidente da Assembleia, do Parlamento, ele é como se fosse um papel de síndico, né? Nós temos ali os 17 partidos, como disseste, 55 deputados. Cada deputado chega ali representando 30, 40, 50 mil pessoas. Então, são líderes, né, que têm que serem ouvidos, têm que serem respeitados, as suas opiniões têm que serem consideradas, porque a representação é muito grande. Então, com respeito, né, hoje em dia se fala muito em politicamente correto. Antigamente, o politicamente correto resumia numa palavra, respeito. Mas respeito se faz ser respeitado e nesse diálogo, né, que o parlamento vem promovendo esse tempo todo, nós estamos buscando achar convergências. Porque é famoso para o Brasil inteiro a questão dos maragatos e chimangos, do Grêmio e do Internacional, a grenalização que existe no Rio Grande, não só no futebol, mas isso é na política, né? Desde sempre. Nós somos um estado que guardou as fronteiras do Brasil e ajudou a ampliar as fronteiras do Brasil. Escolhemos ser brasileiros, mas isso com muita luta, isso com muita disputa, isso uma disputa ferrenha muitas vezes, né? Só que isso acontece até nos dias de hoje, nós temos dificuldades de somar esforços, né? Quer dizer, e eu digo sempre, nesse momento, onde uma das palavras da moda é disrupção, é romper com aquilo que eram velhos costumes, velhos hábitos, né? A sociedade vem buscando isso, as próprias empresas vêm buscando isso. A grande disrupção do Rio Grande do Sul é fazer com que maragatos e chimangos possam trabalhar juntos por um mesmo ideal. Essa é a disrupção. O diferencial não é se tu é Grêmio, se tu é Inter, é fazer o Grenal. É gremistas e colorados, como já está acontecendo em alguns jogos, inclusive, fazerem a torcida mista. Este é o diferencial. É a isso que o Rio Grande do Sul não está acostumado. E eu tenho certeza, é o único caminho para tirarmos o Rio Grande do Sul da crise. Acharmos os pontos convergentes. E nós temos achado.
algumas questões, por exemplo, que estavam aí ao longo dos anos, né, no parlamento não conseguiam avançar, esse ano nós demos vazão. Né? Nós conseguimos fazer uma economia muito grande no parlamento. Pois é, eu queria tocar nesse assunto porque diariamente quem me acompanha há 13 anos no Repórter Bandeirantes, na Bandeirantes FM 94,9, no AM 640, sabe que eu faço jornalismo crítico, polêmico, opinativo, enfim, mas tem que mostrar as coisas positivas, como é o papel do parlamento que representa, né, legitimamente a sociedade do Rio Grande do Sul. O parlamento tem dado um exemplo. Redução de diárias, acabou com o auxílio mudança. Enfim, eu queria que o senhor falasse um pouquinho para os nossos telespectadores esse comportamento que vem na contramão, inclusive, do que vem realizando o Congresso Nacional, Câmara, Senado, e até mesmo aqui a Câmara Municipal de Porto Alegre, que decidiu, há 40 dias atrás, implantar na cidade de Porto Alegre a emenda parlamentar do orçamento impositivo. Por exemplo, no próximo ano, cada vereador em Porto Alegre vai ter R$1 milhão para gastar. Eu queria que o senhor colocasse para os nossos telespectadores. Então, houve uma renovação muito grande no Parlamento Gaúcho, na Assembleia Legislativa. Foram 28 novos deputados. Esses novos deputados compõem 17 partidos. Então, nós temos a maior renovação do parlamento e o maior número de partidos da história. Bom, isso também pressupõe novos hábitos, isso também pressupõe, né, uma vontade da população em renovar as atitudes do próprio parlamento. E realmente, embora um grande número de partidos, tu perguntasse como é que eu consigo administrar, nós estamos buscando as convergências, aquilo que é palatável aos partidos e que pode somar para o Rio Grande do Sul. Então, na questão da economia, nós reduzimos, né, nesses últimos anos, e especialmente na nossa gestão, 35% a folha de pagamento da Assembleia Legislativa. 35%? 35%. A Assembleia Legislativa, né, cortou hoje a metade do número de diárias que os deputados, né, tinham, porque realmente as redes sociais ajudam também. Muitas vezes não precisa estar se deslocando se tu faz através de redes sociais. Então, algumas formas para ajudar a economizar. Diminuímos também o valor em 62% a indenização veicular, o custo com veículos para deslocamento de deputados. O parlamento cortou, né, na carne, os deputados cortaram quando extinguiram aquela verba que era uma ajuda de custo no final de mandato, chamado auxílio mudança. Popularmente auxílio mudança. Até porque eu lembro aqui que tem um caso aqui, a deputada Regina Becker mora a 50 metros da Assembleia Legislativa e recebendo auxílio mudança. Troço que... Então, a partir de agora não haverá mais. Já é uma economia de quase 3 milhões de reais. Terminamos recentemente a previdência dos deputados. Era uma previdência complementar, como é nas empresas, mas era simbólico, né? Não tínhamos ainda nenhum deputado aposentado pela previdência, né? Ficou um único deputado só que tentou ainda, depois de ter feito mais de 1 milhão de aporte nessa previdência, mas nós conseguimos extinguir sem que nenhum deputado tenha a chance de se aposentar, a não ser pelo INSS. 65 anos de trabalho, 35, 40 de serviço, como é todo brasileiro. Então, se nós não fizéssemos isso, né, e fizemos isso com base nas convergências, buscando aquilo que a maioria dos partidos entende como necessário, para ter moral para enfrentar os temas que a Assembleia precisa enfrentar. E vão ser duros daqui para frente, né? Já tem sido, né? Nós votamos, por exemplo, a questão da quebra do plebiscito para privatizações, que foi um tema que durante 4 anos anteriores não conseguiu passar na Assembleia, e a Assembleia fez o seu papel agora, né? Deu fluxo para isso, né? Derrubou a necessidade de plebiscito para privatizações de empresas
que ou estão com dificuldades financeiras ou não estão cumprindo, né, adequadamente, né, o papel de ajudar na receita do Estado. Nesse momento está chegando aí alguns projetos, né, estão chegando alguns projetos, por exemplo, do Código Ambiental. Mas o que eu em casa tenho que ver com o Código Ambiental? Tudo. Porque não só vai influir na questão do meio ambiente, como também pode influir negativamente na economia se nós tivermos um Código Ambiental que trave tudo, que pare tudo, fiscalista, punitivo, que não seja educativo e que não dê condições, principalmente daqueles empreendimentos de baixa e média complexidade, deles poderem se instalar, começar a gerar emprego, começar a gerar renda. Está aí a discussão essa semana toda e deve, pelos próximos dias, chegar à Assembleia projetos que mexem no plano de carreira dos servidores. Que questão difícil é tu mexer no plano de carreira e logo em seguida na previdência dos servidores, sem ao menos colocar o salário em dia, isso é muito difícil. Isso para o parlamento é uma missão árdua, né, que nós vamos ter que enfrentar, e o parlamento está pronto para enfrentar, tem moral para enfrentar isso, né? Conseguimos dar uma boa depurada na Assembleia Legislativa. Então, achar as convergências, para mim, é o principal desafio, não só da Assembleia, mas do governo do Estado, né, no sentido do Poder Executivo com o governador, do Poder Judiciário, né, e buscar essa harmonia entre os poderes, porque a briga entre os poderes, só quem perde é o Estado. Imagina quando tem 3 poderes, se eles não estão harmônicos, se eles estão brigando, sobra para quem, né? Quando os grandes brigam, geralmente sobra para aquele elo mais fraco da corrente, né, que acaba tendo que pagar mais imposto, que acaba tendo que arcar com os custos de uma briga, de uma dissintonia entre os poderes. Mas então, o que a gente tem observado é o seguinte, entre os 3 poderes, o parlamento, a Assembleia Legislativa, está fazendo a sua parte, reduziu custos, diminuiu despesas, enfim. O Executivo não consegue pagar o salário dos servidores em dia, mas o Judiciário, ele está intocável, ele não quer saber de conversa. Ele não quer participar diretamente, pelo que eu tenho observado, desse entendimento que o senhor tem buscado, e eu tenho acompanhado isso há muito tempo. De que maneira se destrava isso? Porque está uma situação complicada. Né? O que não pode acontecer? Não pode fazer discussão, ou essa discussão não pode virar briga, pela imprensa. Com todo o respeito à imprensa, mas tem coisas que os chefes de poder têm que discutir entre eles e depois de achar um consenso, bom, então publicizar isso. Eu diria assim, o judiciário, né, obviamente que ele é mais fechado, porque é a última instância que se recorre na democracia. Aliás, se não fosse o judiciário, nós não teríamos aí corruptos na cadeia, não teríamos a operação Lava Jato aí fazendo a sua parte, o seu papel, que agora estão tentando desidratar a operação Lava Jato. Mas, eu, assim como quem acompanha o Estado há algum tempo já, eu diria o seguinte, o judiciário financeiramente, ele tem feito algumas colaborações importantes para o Estado. Por exemplo, a questão dos depósitos judiciais. Aqueles depósitos que são feitos lá no judiciário, nas questões que estão em litígio, ao longo dos anos, desde o tempo do Germano Rigoto, nós já tivemos aí, só em depósitos judiciais, mais de 10 bilhões utilizados pelos governos. Nos últimos 5 anos, tirando os depósitos judiciais, naquele recurso que é a sobra de caixa quando não gastou todo o orçamento, sim, o judiciário tem devolvido aos executivos, e devolveu nos últimos 5 anos, fora os depósitos judiciais, 2 bilhões e meio de reais. É que o judiciário não faz propaganda disso, e eu também não estou aqui para fazer propaganda do judiciário, mas para que seja justo, também tem que ser colocado essas questões de o quanto o judiciário vem colaborando, né, com os executivos, mas a verdade é que por muitos e muitos anos
os executivos vêm gastando mal o dinheiro do Estado. Vêm gastando mal. Vêm gastando mal quando dá incentivos fiscais sem qualquer fiscalização. Como é que está essa situação que o senhor tem batido muito, há muitos anos, sobre essa caixa preta dos incentivos fiscais? Bom, só para fazer uma comparação, o atraso na folha de pagamento, ele é porque falta em torno de 2 bilhões, no máximo 3 bilhões, para o Estado colocar em dia e regularizar o fluxo de caixa. Se o Estado tivesse 3 bilhões, colocaria a folha de pagamento e daria condições de não atrasar mais em função das reformas que já foram feitas e das que estão sendo feitas. 2, no máximo 3 bilhões é o problema do caixa do Estado. Pois ao longo dos últimos 4 governos, dos últimos 16 anos, está faltando 2 bilhões e meio mais ou menos, foram concedidos, olha, Milton, para quem está em casa poder entender, 86 bilhões. Está faltando 2 para o Estado, mas foram concedidos 86 bilhões de incentivos fiscais em 16 anos, sem a fiscalização adequada, sem fiscalização do Tribunal de Contas, sem fiscalização do Ministério Público, somente quem fiscaliza, entre aspas, né, é o pessoal da Fazenda, que não tem gente para fiscalizar. Quer dizer, por exemplo, o senhor hoje é o presidente da Assembleia, o deputado que representa o povo no Parlamento Gaúcho, o senhor não sabe destes 86 bilhões, o que representou isso em geração de emprego, de economia? Absolutamente nada, é dinheiro que está no caixa preta. Não sei nem quem ganhou, sei algumas empresas, mas outras não sei. Então, tu imagina, falta 2,5, mas foram dados 86 bilhões sem fiscalização. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo, isso é um lesa-pátria, né? Isso certamente, em algum momento, terá que acontecer alguma coisa, alguém deverá ser responsabilizado por isso, porque nós estamos passando essa penúria porque falta 2, 3 bilhões, mas foram dados 86 bilhões de reais, quer dizer, e não tem fiscalização. E quem é que abre isso aí? Bom, o Ministério Público ingressou com uma ação judicial para poder ter acesso aos 20 maiores empresas que receberam incentivos fiscais. E é importante dizer isso, olha, eu não sou contra incentivo fiscal. Claro, ninguém é Empresa contra. No Brasil e no Rio Grande do Sul, mais ainda, paga muito imposto. E por isso as empresas têm uma vida curta e por isso tem que saudar a Bandeirantes, que está fazendo 50 anos e é uma das empresas que não recebe incentivo fiscal, mas está aqui trabalhando pelo Estado, 50 anos teimando, né, em ser gaúcha através da sua emissora de televisão. Bom, a maioria das empresas quebra em 10 anos, em 15 anos, né? Por quê? Porque a carga tributária é muito grande. Então, o problema não é o imposto, o incentivo fiscal. O problema é o incentivo fiscal sem qualquer acompanhamento de órgãos de fiscalização e controle. Vamos dizer, se tu és um prefeito, um gestor público, de qualquer esfera, presidente da Câmara de Vereadores, comprou lá um telefone sem fazer uma licitação, tu vai ser apontado e tu vai ter que devolver o dinheiro desse telefone. Agora, o Estado dá 86 bilhões. E fica por isso. Eu vou dizer um negócio para o telespectador e para o senhor deputado presidente da Assembleia, Luiz Augusto Lara. Eu não vejo finalidade, mas com todo o respeito, eu tenho vários amigos conselheiros do Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas, para mim, não tinha que existir mais. O Tribunal de Contas não viu o Rio Grande do Sul, depois de 1990, e descendo, e não deram tempo nem de passar pelo porão, direto para o calabouço. Agora, o Tribunal de Contas serve muito para pegar prefeitos. Ah, como eles adoram pegar prefeitos. Agora, todas as contas dos governadores que passaram foram todas aprovadas, com alguma ressalva aqui, outra ali, acolá, enfim. Aliás, o Tribunal de Contas tinha até pouco tempo algo que me chamava a atenção. Auxílio moradia, e telespectador, pasme,
os deputados estaduais do Rio Grande do Sul nunca tiveram auxílio moradia. E o Tribunal de Contas, que é um órgão auxiliar da Assembleia Legislativa, recebia auxílio moradia. O Tribunal de Contas ele tem um papel importante, fundamental, ele é o braço da fiscalização do Poder Legislativo, como dissesse, é um órgão auxiliar, ele é muito importante. Mas na questão dos incentivos fiscais, o Tribunal de Contas fez várias incursões, como o Ministério Público, várias solicitações, e em nome do sigilo fiscal, nunca foram repassados as informações adequadas aos incentivos fiscais. Ou não foram repassados de forma adequada. Então, se nós fizéssemos, por exemplo, como é feito ali em Santa Catarina, onde a cada incentivo fiscal dado pelo governo de Santa Catarina, automaticamente o processo inteiro que concedeu o incentivo fiscal já vai para uma caixa eletrônica no Tribunal de Contas, para outra caixa eletrônica no Ministério Público. E se o Ministério Público e o Tribunal de Contas quiserem investigar, que investiguem guardando o sigilo fiscal que tem que ser guardado. Claro, isso é dinheiro do contribuinte, é dinheiro do cidadão do gaúcho brasileiro. E aí tu imagina 86 bilhões, isso representa, Milton, assim, em termos de... O nosso problema é em torno de 2%, 3% do valor que foi concedido em incentivo fiscal, sem qualquer fiscalização, sem qualquer acompanhamento. Agora, eu queria aproveitar nós estamos quase chegando ao final, tem mais uns 4 minutos. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho para os nossos telespectadores, e fica o convite aqui para que o senhor possa voltar aqui novamente para a gente aprofundar mais outras questões que não vai dar tempo hoje, sobre o Cresce-RS. Nós estamos mostrando aqui as dificuldades do Estado, como é que ele chegou até aqui, enfim e tal. E daqui para frente, tem projetos importantes, aí o Cresce-RS, que o senhor está na linha de frente. Bom, o Cresce-RS é a síntese disso que nós estamos colocando, achar as convergências do Rio Grande do Sul. Aquilo que, independente de ser de direita ou de esquerda, é comum, é um problema de todos. Por exemplo, a pista do aeroporto Salgado Filho, que hoje faz com que os produtos do Rio Grande do Sul, que vão para outros estados e outros países, sejam mais caros porque os aviões não podem sair com a carga cheia para fazer esse transporte. As concessões rodoviárias, hidroviárias, para diminuir o preço, dar mais competitividade ao Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul tem sido, ao longo dos últimos anos, um estado hostil aos investimentos. Nós fazemos aqui com que o empresário tenha que se ajoelhar na frente do burocrata, na frente do tecnocrata, pedir, buscar para poder abrir uma empresa em 10 pontos diferentes, autorizações, que vai desde PPCI, junta comercial. Bom, então o que nós fizemos? Nós montamos um conselho de Estado. Quer dizer, é o monitoramento da sociedade ao Estado. Então, presidentes de federações empresariais, reitores de universidades públicas e privadas, os chefes dos poderes executivo, legislativo, e temos a participação através das júris do Poder Judiciário, os órgãos de fiscalização e controle, Tribunal de Contas, Ministério Público, para quê? Para monitorar os projetos que podem destravar a economia do Rio Grande. Projetos como a pista do aeroporto, as concessões hidroviárias, as concessões rodoviárias, para desburocratizar. Então, licenças por adesão e compromisso. O Estado tem que dar um prazo. Quando tu vai lá e pede uma licença para abrir uma empresa, tu está pedindo licença para quê? Para gerar emprego, tu está pedindo licença para gerar imposto para o Estado, e aquela licença demora 5 anos, 6 anos. E nós temos aí o polo agora, polo carboquímico, que é importante. Polo carboquímico, a energia eólica. Aqui no litoral tem um projeto para investir 2,5 bilhões em energia eólica em 5 municípios. Não, e tem isso lá... representa, que nem representou para Osório, uma virada no ICMS dos municípios, uma virada na arrecadação. Caçapava do Sul com a Votorantim, Lavras do Sul, São José do Norte, enfim,
esperando projetos importantes. Isso tudo demora 5, 6 anos. Alguns casos, 10 anos para começar a funcionar. Então, o Cresce-RS, através desse conselho de lideranças, que se reúne a cada 45 dias e faz o monitoramento desses projetos todos que nós estamos falando e outros, para desburocratizar o Estado, para os bancos terem fomento no Estado, esse conselho vai monitorando. Nós estamos destravando algumas coisas, por exemplo, a pista do aeroporto já está andando, né? Já liberamos do IMAMA móvel, parece uma coisa pequena, mas são 40 mamografias gratuitas todos os dias, onde um ônibus que estava parado há 3 anos e meio na burocracia do Estado, agora, através do IMAMA, vai nas periferias fazer mamografia das mulheres na prevenção do câncer. Quer dizer, licenças onde o Estado tem que dar prazo. Estado, olha, o senhor quer abrir uma empresa aqui no Rio Grande do Sul? Quero abrir uma empresa. Então é o seguinte, ó, o senhor protocola lá o seu pedido de alvará, de licenciamento e tal, nós temos 90 dias para lhe dar. Tem que ter prazo. Se o senhor não fizer em 90 dias, se o Estado não der em 90 dias, o senhor pode pegar aí o engenheiro, um técnico da área e atestar. Faz ali o checklist, olha, eu cumpri esse requisito, como manda a lei, está aqui a assinatura do engenheiro, do biólogo, do técnico, e abre licença por adesão e compromisso, que Santa Catarina está fazendo, que Paraná está fazendo, que São Paulo está fazendo, e que nós aqui não. Nós aqui nos orgulhamos de criar dificuldade para que o empresário possa gerar emprego e gerar renda. Isso está errado e é isso que nós temos que mudar. Deputado Luiz Augusto Lara, lamentavelmente nosso tempo está estourado aqui. Eu quero pedir aqui aos nossos na frente dos nossos telespectadores, publicamente aqui, para que o senhor nos dê a oportunidade de retornar aqui, porque nós precisamos falar muito sobre o Rio Grande do Sul e principalmente o papel do Parlamento Gaúcho nesse segundo semestre, que será decisivo para os próximos 20, 30 anos do nosso Estado, com as parcerias públicas, privadas, enfim e tal. Nosso tempo, lamentavelmente, está esgotado. Concessões, privatizações. Milton, eu estou à disposição, mas também é importante, e eu sei que vocês, ao longo desse período todo, no Band Entrevista, vocês vão trazer aqui também deputados de esquerda, de direita, de centro, e o nosso pedido é sempre que, por mais que as diferenças ideológicas sejam grandes, né, nós temos que buscar aquilo que nos aproxima, aquilo que é comum e que é problema tanto para a direita quanto para a esquerda. Se nós focarmos no que nos aproxima, ao invés de fazermos como a vida inteira fizemos, focando no que nos afasta. O que nos afasta a gente já sabe. Então, mas tem muita coisa que é comum, que nós podemos convergir e podemos fazer a entrega para o povo do Rio Grande. O parlamento tem se preocupado em entregar resultados para o povo e acho que se nós conseguirmos isso, que todos os poderes e todas as lideranças trabalhem nesse sentido, nós vamos tirar o Rio Grande do Sul da crise. Deputado Luiz Augusto Lara, presidente da Assembleia do Rio Grande do Sul, muito obrigado pela gentileza, pela presença. É de políticos, eu digo isso sem constrangimento nenhum, os meus quase 40 anos de jornalismo, é políticos do naipe do deputado Luiz Augusto Lara, que o Rio Grande do Sul e o Brasil precisa para sair, resgatar, né, os valores, sair dessa crise. O programa Band Entrevistas vai ao ar também na sua Rádio Bandeirantes 94,9 e no AM 640. Um abraço a todos e até o próximo programa.